Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar do livro A História da Educação na Antiguidade de Henri-René Marrou, um renomado historiador francês especializado na Antiguidade. Publicado originalmente em 1948, este livro oferece uma análise profunda e abrangente do desenvolvimento da educação nas civilizações antigas, desde a Mesopotâmia até o fim do Império Romano. Marrou adota uma abordagem multidisciplinar, combinando insights da história, filosofia, literatura e arte para reconstruir o panorama educacional das sociedades antigas. Ele examina como a educação era concebida e praticada em diferentes contextos culturais, destacando tanto as semelhanças quanto as distinções entre as abordagens educacionais das diversas civilizações antigas. O autor começa explorando as raízes da educação na Mesopotâmia, Egito e Grécia, onde a transmissão do conhecimento estava intimamente ligada à religião e à formação moral dos indivíduos. Ele discute os sistemas de educação espartano e ateniense, analisando suas estruturas, objetivos e métodos de ensino. Marrou também examina a influência da filosofia grega na educação, especialmente o legado de figuras como Platão e Aristóteles. O livro continua explorando a educação na Roma Antiga, destacando sua evolução ao longo do tempo e sua importância na formação de cidadãos romanos e soldados para o exército. Marrou examina o papel das escolas e dos professores na sociedade romana, assim como as mudanças na educação que ocorreram durante o período imperial. Uma das contribuições mais significativas de Marrou é sua análise das tensões entre a tradição e a inovação na educação antiga. Ele mostra como as sociedades antigas enfrentaram desafios semelhantes aos sistemas educacionais contemporâneos, como a necessidade de equilibrar a transmissão do conhecimento com a adaptação às mudanças sociais e culturais. Além disso, Marrou examina criticamente as fontes disponíveis para estudar a educação na antiguidade, destacando as limitações e os desafios enfrentados pelos historiadores ao tentar reconstruir essa história. Sua erudição e profundidade de análise tornam este livro uma leitura indispensável para qualquer pessoa interessada na história da educação ou na civilização antiga. História da Educação na Antiguidade de Henri-René Marrou é uma obra monumental que mergulha profundamente nas nuances da educação nas civilizações antigas, oferecendo uma visão detalhada e abrangente de como o conhecimento era transmitido e valorizado desde os primórdios da humanidade até o declínio do Império Romano. O livro começa sua jornada explorando as raízes da educação na Mesopotâmia, uma região onde as primeiras formas de escrita e registro histórico surgiram. Marrou nos conduz pelos meandros das escolas sumérias e acadianas, destacando como a educação era intrinsecamente ligada à religião e à formação moral dos indivíduos. Ele discute os primeiros sistemas de escrita cuneiforme e sua influência na preservação do conhecimento e da cultura. Ao adentrar o Egito Antigo, Marrou examina como a educação estava fortemente associada à manutenção do poder faraônico e à estabilidade social. Ele analisa os métodos de ensino utilizados nas escolas egípcias, que enfatizavam a memorização de textos religiosos e a aprendizagem prática de habilidades como a agricultura e a construção. A Grécia Antiga recebe uma atenção especial de Marrou, que explora a riqueza da tradição educacional grega. Ele investiga os sistemas de educação espartano e ateniense, destacando suas diferenças fundamentais. Em Esparta, a educação era voltada para a formação de soldados disciplinados e leais ao Estado, enquanto em Atenas, o foco estava na formação do cidadão democrático e no desenvolvimento intelectual. Marrou examina o papel dos filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, na evolução da educação, demonstrando como suas ideias influenciaram profundamente o pensamento educacional ocidental. A transição para a Roma Antiga é marcada por uma mudança no paradigma educacional. Marrou destaca como a educação romana evoluiu de uma ênfase na virtude cívica para uma abordagem mais pragmática, focada na preparação para a vida política e militar. Ele explora as escolas romanas, os métodos de ensino utilizados e o papel dos professores na sociedade romana. Após examinar a evolução da educação na Roma Antiga, Henri-René Marrou expande seu escopo para explorar o declínio do Império Romano e as consequências desse declínio para a educação. Ele destaca como a instabilidade política e social que marcou os últimos séculos do Império Romano afetou significativamente as instituições educacionais, levando a uma diminuição da ênfase na educação formal e uma maior dependência da educação doméstica e religiosa. Marrou investiga as mudanças na educação que ocorreram durante o período do cristianismo primitivo e a transição para a Idade Média.
Ele analisa como a ascensão do cristianismo como religião dominante influenciou a educação, promovendo a disseminação da literatura cristã e o estabelecimento de instituições educacionais ligadas à Igreja, como os mosteiros e as escolas episcopais. Além disso, Marrow examina como o surgimento do feudalismo e a descentralização do poder político afetaram a educação na Europa Ocidental. Ele discute o papel dos senhores feudais na promoção da educação entre os jovens nobres, bem como o acesso limitado à educação para as classes camponesas e urbanas. Uma parte significativa do livro é dedicada à preservação e transmissão do conhecimento durante a Idade Média, destacando o papel crucial desempenhado pelas escolas monásticas na preservação dos textos clássicos e no desenvolvimento do ensino. Marrow também investiga a influência das universidades medievais, como Bolonha, Paris e Oxford, no renascimento do aprendizado clássico e na disseminação do conhecimento pela Europa. Ao abordar a transição da Antiguidade para a Idade Média, Marrow não apenas descreve as mudanças na educação, mas também examina as continuidades e os legados deixados pelas civilizações antigas. Ele demonstra como muitos dos métodos de ensino e princípios educacionais estabelecidos na Antiguidade continuaram a influenciar a educação medieval e além. Henri René Marrow examina cuidadosamente o papel de homens e mulheres nas sociedades antigas em relação à educação. Ele destaca como as concepções de gênero influenciavam a educação e as oportunidades educacionais disponíveis para homens e mulheres em diferentes culturas antigas. Em muitas sociedades antigas, incluindo a Mesopotâmia e o Egito, a educação era predominantemente reservada aos homens. Marrow explora como as escolas e os sistemas de ensino dessas civilizações eram frequentemente restritos aos jovens do sexo masculino, refletindo as estruturas patriarcais que permeavam essas sociedades. As meninas, por sua vez, eram frequentemente educadas em casa, aprendendo habilidades domésticas e sendo preparadas para papéis tradicionais de esposas e mães. Na Grécia Antiga, Marrow observa uma diferenciação nas oportunidades educacionais entre homens e mulheres. Enquanto os jovens do sexo masculino recebiam uma educação formal nas escolas atenienses e espartanas, as meninas eram geralmente educadas em casa e sua instrução era voltada principalmente para a preparação do casamento e a administração do lar. No entanto, Marrow também destaca algumas exceções notáveis, como a educação de algumas mulheres aristocráticas em Atenas, que podiam ter acesso a uma educação mais ampla, incluindo música, dança e literatura. Em relação à Roma Antiga, Marrow explora como as oportunidades educacionais eram mais amplas para os homens em comparação com as mulheres. Os meninos romanos de famílias privilegiadas frequentavam escolas públicas ou contratavam tutores particulares para receber uma educação formal, enquanto as meninas recebiam uma educação mais informal em casa, centrada nas habilidades necessárias para administrar uma casa e criar filhos. No entanto, Marrow também reconhece algumas figuras femininas notáveis na história da educação da Antiguidade, como as poetisas e filósofas da Grécia, embora ele reconheça que esses casos eram excepcionais e não representavam a norma. O link para adquirir a obra está na descrição do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e ative as notificações. Até a próxima!